Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, saiba que é muito interessante. Aqui ao meu lado, eu tenho o professor Miguel Carvalho, que é coordenador de todos os cursos da área de TI aqui da Graham Faculdade e é o nosso convidado de hoje. Obrigada, viu, Miguel, por aceitar o convite. Eu que agradeço muito, professora Núbia. É um prazer estar sempre aqui com você. Muito obrigada. O professor Miguel, gente, ele é genial na área de TI e como o tema de hoje tem totalmente essa aderência, eu resolvi, falei, gente, vou chamar o Miguel porque os nossos alunos vão ficar encantados com ele. O tema de hoje é ChatGPT e as repercussões jurídicas. E eu trouxe esse amigo aqui, ele está aqui comigo para ajudar a responder tudo que você me perguntar. Adoro! Então você pergunta, eu respondo aqui na hora. Nós vamos chegar nesse ponto. Você que está aí nos ouvindo, com certeza já ouviu falar do ChatGPT. O ChatGPT, professor Miguel, ele conseguiu mais de 100 milhões de usuários participantes em 2 meses no ar. O que a Netflix conseguiu só em 3 anos no mercado. Gente, é um número vertiginoso. Imagina 100 milhões de usuários de uma plataforma em apenas 2 meses. Mas eu preciso entender o seguinte, o que será que o ChatGPT ele promete? O ChatGPT, ele promete, professor Miguel, revolucionar o modo de processar e gerenciar dados. Então, o ChatGPT, ele vai trabalhar com um grande volume de dados voltados a um resultado que foi comandado pela pessoa que o acessou. Então, primeira coisa é você entender. O ChatGPT, ele é autônomo? Não. Ele só funciona se ele for provocado. E essa provocação, ela tem que ser uma provocação também que tem um contexto. Porque senão o ChatGPT vai te dar informações que são totalmente aleatórias. A segunda pergunta é, sabendo o que ele promete, o que faz o ChatGPT? O ChatGPT, ele é uma ferramenta que ele vai funcionar no processamento de uma linguagem. Ele vai entender o significado de frases, vai colocar aquelas frases dentro de um contexto e vai, muitas vezes, te produzir, te gerenciar um texto tal como foi ali provocado. Mas a grande questão aqui, professor Miguel, é saber o seguinte. O ChatGPT, sem dúvida, ele melhora significadamente a questão do gerenciamento de informações. Mas quais são as repercussões jurídicas disso? Qual que é o limite? E a questão do plágio? E a questão autoral? E a questão de saber se a inteligência artificial pode responder civilmente por alguma informação, fake news, por exemplo, que tenha sido provocada? Será que a gente corre esse risco? Para entender tudo isso, eu trouxe o professor Miguel para que ele possa operar aqui na prática o ChatGPT para a gente entender como que funciona. O professor Miguel nos ajude. Vou ajudar aqui, a gente vai começar, vai brincar um pouquinho com o ChatGPT. Mas o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante. Ele surgiu juntando palavras, mas conexões com essas palavras, né? Formando essas conexões para formar frases, formar textos. Hoje em dia, a Microsoft fez um grande aporte. Ele está lá no Bing, você tem o Bing, a ferramenta de busca, já com o ChatGPT. Então, está melhorando cada vez mais. E é importante dizer que ele não é o único. Existem várias outras ferramentas de inteligência artificial que podem ser usadas no contexto jurídico, no contexto médico, né, em várias outras coisas. Mas ele é o mais famoso porque foi o primeiro. Sim. E aí dá toda a diferença. Então, vamos pedir para o nosso diretor Saulo jogar na tela aí, por favor. Aqui, Núbia. Esse daqui é o ChatGPT. Tá vendo que bonitinho? Que bonitinho. E aí, qual pergunta você gostaria de fazer aqui para o ChatGPT? Qual pergunta você gostaria de fazer? Vamos fazer... O que são as ciências jurídicas? O que são as ciências jurídicas? Isso, o que são as ciências jurídicas? Vamos lá, então, o que são as ciências jurídicas? Fizemos a pergunta, vamos ver, ele está pensando um pouquinho. Ótimo, assim como a gente, ele pensa. Isso, está raciocinando, está pegando algumas coisas. E é interessante porque o ChatGPT ele traz muita informação, ele conecta as coisas. Mas isso não quer dizer que essa conexão, ele pode, muitas das vezes, também inventar. Ah, entendi. Ele não responde com 100% de certeza. Entendi. Porque se tiver um contexto que ele não sabe muito bem, ele tenta trazer informação para você e, às vezes, essa informação pode ser até falsa. Então, tem que tomar um cuidado. E o ChatGPT nunca vai substituir um advogado, nunca vai substituir um ser humano. Por quê?
Porque ele traz um conjunto grande de informações. Entendi. Então, o advogado ele vai conseguir pegar essas informações, ajudar ele a tomar a decisão. Mas a decisão é do ser humano, porque o ser humano tem que ter empatia no olhar do outro. Claro. E isso faz toda a diferença. Aqui ele está respondendo o que são ciências jurídicas. E, professor Miguel, me falaram uma vez que o ChatGPT, ele não traz nada de novo. Ele utiliza palavras, ele utiliza buscas anteriores para responder aquilo que os usuários vão perguntando. É como se fosse um acúmulo, uma memória. Isso é verdade? Isso é verdade. Na verdade, o ChatGPT ele utiliza todas as informações que tinha na internet, as informações que tem na internet. Ele se aproveita bastante, por exemplo, de web service para consultas, onde você consegue extrair informações e tudo mais. E formou uma base grande para poder responder as coisas. Então, ele utiliza as informações que já existem, utilizando ali uma lógica para tomada de decisão, para poder trazer melhores respostas. Porque tudo depende do contexto também. Se eu falo manga, pode ser várias coisas. Pode ser a fruta, Joga pode ser a aí camisa. manga pra gente. Vamos ver o que ele responde aqui, então. Vamos lá. Manga. Joga aí na tela. Vamos ver. Vamos ver o que ele entende. Manga é o nome dado à fruta tropical. Então, aqui ele botou no contexto de fruta tropical. Mas eu falo assim, é da minha camisa. Quero no contexto da camisa. Vamos ver. Peço desculpas pela confusão anterior. No contexto do vestuário, a manga... Ou seja, na verdade, o ChatGPT, né, professor Miguel, ele não só pega os dados e faz o cruzamento desses dados, mas ele vai também aperfeiçoar através da inteligência artificial. Então, é possível, através do ChatGPT, eu professar a questão de credo, de orientação sexual, de religiosidade e também fazer a proliferação aí de fake news. Então, em época de LGPD, eu posso utilizar o ChatGPT tanto para o bem quanto para o mal. Como tudo na vida, né? Vamos jogar, então, coloca LGBTfobia. Vamos ver o que vai acontecer. LGBTfobia. Vamos lá. Eu trouxe aqui a informação. O termo utilizado para descrever a aversão, discriminação, preconceito ou violência direcionada a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e outras. Vamos utilizar uma palavra, que é uma palavra, inclusive, que não deve ser utilizada, mas vamos ver aqui. Coloca a expressão viado. Vamos ver se o ChatGPT vai encontrar. Deixa ele parar aqui de gerar. E eu sei que ele vai trazer no contexto do animal, mas vamos tentar utilizar essa ferramenta aqui para o que a gente objetiva só para efeito didático aqui. Ele aqui, ó. Também o ChatGPT é feito com ética. Então ele tem esse princípio da ética. Era onde você queria chegar, né, professora? É onde eu queria chegar. Certo? Ele fala assim, peço que evite o uso de linguagem ofensiva ou pejorativa. Viu? Perfeito? Utilizar termos pejorativos como esse, discriminação, tal. Colocou. Ou seja, gente, apesar do ChatGPT ser uma forma de inteligência artificial, o que a gente vê que permeia, que perpassa pelo ChatGPT, não é só o uso consciente ou ético da plataforma, porque ele também já traz essa questão de ética e dos limites regulatórios da própria internet, dos próprios meios de inteligência artificial. Mas a gente precisa, né, professor Miguel, de uma regulamentação também dos limites desse uso. Porque as pessoas às vezes empolgam e falam, agora eu consigo fazer tudo pelo ChatGPT. Vou fazer meu TCC pelo ChatGPT. Vou fazer minha apresentação pelo ChatGPT. Não é bem por aí, né? Com certeza não. O ChatGPT, ele tem a ética porque é a ética da pessoa que faz. A inteligência artificial, ela só faz o que as pessoas mandam. Então, quem desenvolve que tem que ter a ética para tomar cuidado para que a inteligência artificial não passe dos limites que ela deveria passar. Exatamente. E até para que nós, usuários, não corramos o risco de violar direitos e prerrogativas fundamentais de seres humanos que precisam de respeito, precisam de acessibilidade e consideração. Eu sempre digo, professor Miguel, que a inteligência artificial ela tem que ser utilizada como o nosso acessório e não os seres humanos serem acessório da inteligência artificial. E eu sempre digo também que a máquina, ela sempre vai fazer melhor o que o ser humano faz. Mas será que tudo que o ser humano faz, a máquina consegue fazer? Não. Mas o que ela conseguir fazer, ela vai fazer melhor que você. Então, se você
Existem algumas ações que ela não consegue fazer, você consegue permear isso com a regulamentação, com a ética, com a moral, para que o ChatGPT seja uma ferramenta realmente, legalmente aceita, né, professor Miguel? Exatamente. A capacidade analítica, o computador tem muito melhor do que o ser humano. O computador consegue fazer a capacidade analítica 1000 vezes melhor do que o ser humano, muito mais do que isso. Mas a empatia, o senso crítico, a criatividade, a humanidade do ser humano. Esse é o nosso diferencial. A inteligência artificial não tem a humanidade, não tem o olhar sobre o outro. E isso que nos transforma ser humanos na nossa sociedade. A gente poder olhar para as outras pessoas com caridade, com empatia, se colocar no lugar dos outros para resolver os problemas. A humanidade é uma das coisas mais importantes. Por isso que é tão valorizada no mercado de trabalho. Capacidade analítica, ChatGPT faz muito bem. Exatamente. A inteligência artificial faz muito bem. Pega dados, processa, traz a informação. Agora, qual o seu diferencial? Exatamente. É a humanidade. Exatamente. Você saber olhar com todos como irmãos numa sociedade para crescer. Então, você olhar para outra pessoa sem preconceito, sem discriminação, é muito importante. Isso nos torna humano, isso faz o diferencial na vida. E olha que interessante, professor Miguel, você tocar nesse assunto, porque a União Europeia ela já começou uma ação para a regulamentação da inteligência artificial. Não só do ChatGPT, mas os carros autônomos, telemedicina, todas as formas de inteligência artificial que a gente está tendo contato agora, mas que já vem sendo desenvolvida há um tempo. E essa regulamentação, ela não é utilizada como base uma inteligência artificial para regulamentar. É preciso a ação humana para regulamentar a inteligência artificial. Porque só a ação humana tem esse parâmetro do certo, do errado, do ético, do aético e daquilo que realmente é humanidade e que não é humanidade. É o que o professor Miguel disse. Nós temos a inteligência artificial que vai ser operada, regulamentada por uma ação humana. Que tenhamos esse mesmo olhar humano, empático, em respeito à dignidade das pessoas que estão envolvidas na utilização dessas ferramentas artificiais, né, professor Miguel? Exatamente. O sistema está aqui para ajudar a evoluir a humanidade. Mas tem que ser feito sempre por seres humanos, com humanidade, pensando em todos. Isso é extremamente importante. Se cada um fizer a sua parte para um mundo melhor, a gente consegue fazer um mundo muito melhor. Sem dúvida. E não é porque não há uma regulamentação ainda que a gente pode deturpar o fim da inteligência artificial. Porque o objetivo da inteligência artificial é realmente auxiliar a humanidade e não destruir a humanidade ou destruir aqueles que integram uma sociedade. É preciso uma segurança jurídica através da regulamentação, sem dúvida. Mas independente da regulamentação, é preciso um bom uso dessas ferramentas. Até porque o robô não é preconceituoso. Não. Robô não comete crimes. Não é. Quem comete crimes são as pessoas que fazem as coisas erradas. Isso é verdade. Não é? É verdade. E aí, as pessoas que têm que melhorar as suas ações. Eu acho que, assim, no mundo que a gente vive, se a gente conseguir passar mais humanidade para as pessoas, eu acho muito importante. Eu acho que falta hoje, com essa época da pandemia que a gente viveu, falta aquele aperto de mão, né, Núbia? Exatamente. Aquele aperto de mão, aquela humanidade que a gente tinha. Eu acho isso aquele importante. Abraço Aquele quentinho, abraço. Né, Miguel? Com certeza. E eu acho que isso a gente tem que investir sempre. Então, qualquer pessoa tem que investir tanto nas habilidades técnicas, mas o ChatGPT já está fazendo grande parte delas, mas também nas suas habilidades comportamentais. Sem e isso dúvida. vai fazer a diferença na vida da pessoa. Sem dúvida. E também entender, de resumo de tudo isso que nós falamos, que o ChatGPT, assim como qualquer forma de inteligência artificial, não é capaz de pensar. Ele só processa o pensamento daqueles que o procuraram. E que as ferramentas ou inteligências artificiais não nos sirvam como muletas. E se elas forem úteis e que não afetem a dignidade de outras pessoas, que elas possam ser bem utilizadas. Não é isso, professor Miguel? Com certeza. Por exemplo, aqui, ó, vou fazer uma propaganda. O pessoal não sabe, mas a Núbia, ela é estilista. Então, vou fazer uma propaganda para a marca da Núbia. Vamos ver aqui, ó. Faça uma propaganda inteligente para Núbia Modas. Vamos ver. Vamos ver o que vai Vamos ver o que acontecer. ele vai fazer aqui, ó. Tá pensando. Tá pensando, demora, bem inteligente, né? Aqui, ó. Vamos ver. Aqui a Núbia Modas faz muito sucesso. Ele tá pensando ainda. Ó, apresentando Núbia Modas, o seu estilo, sua expressão. Na Núbia Modas, acreditamos que a moda vai além das tendências. Que isso? É uma forma de expressão única de cada indivíduo.
combinando qualidade, conforto e estilo em todas as peças para oferecer, vamos lá, experiência de moda incomparável. Descubra um mundo de opções em nosso amplo catálogo, cuidadosamente selecionado para atender a todos os gostos e personalidade. Se você, clássico, moderno, ousado, descontraído, temos o que você precisa para expressar sua autenticidade. Nossa equipe está sempre pronta para oferecer um atendimento personalizado e atenção. Eu vou botar até uma equipe para você. Nossa, viu? Nem equipe eu tinha, gente. Agora o ChatGPT já botou. Isso é interessante porque teve um cara que estava desempregado e ele pediu para o ChatGPT fazer um plano de negócio para ele. O ChatGPT fez e o negócio dele prosperou, deu super certo. Sério? Que bacana. Ou seja, é possível encurtar caminhos eticamente através do ChatGPT. Perfeito. Por exemplo, você quer uma jurisprudência. Você pode procurar aqui. Coloca aí, Miguel. Trazer. Qual jurisprudência você quer? Coloca jurisprudência sobre alimentos. Alimentos. Não, reforma tributária. A gente está na crise da reforma tributária. Mas aí tem um negócio. O ChatGPT, ele só tem informações até setembro de 2021, se eu não me engano. Então, ele não vai trazer sobre isso. Entendi. Certo? Interessante. Ele tem informações só até uma certa data. Ou seja, é bacana, né, Miguel? A Muito inteligência bacana. artificial, ela veio para somar. Que possamos ver o lado bom da inteligência artificial, utilizá-la a nosso favor, sem que haja nenhum efeito pejorativo ou um malefício para outros, né? Com certeza. Dá para fazer muitas coisas boas. Dá para começar pesquisas, ter ideias. Legal. Por exemplo, você quer saber sobre um determinado tema. Vamos pensar em um determinado tema que você gostaria de saber. Crimes Cibernéticos. cibernéticos. Crimes cyber. Olha lá. Ele vai trazer aqui, ó, pra gente as informações sobre os crimes cibernéticos. Vamos lá, tem curso de defesa cibernética, não tem? Sim, um curso maravilhoso, Miguel. Que, inclusive, o professor Miguel me ajudou a escrevê-lo. Né, professor Miguel? Várias disciplinas. Aqui, de vez em quando o ChatGPT se confunde também, tá respondendo em espanhol. Olha! Ó, viu? Pra gente também praticar nossa língua, Isso, dá né? pra praticar. Os delitos cibernéticos, Opa! também conhecidos. Enfim, pessoal que nos ouviu, né, professor Miguel, durante esse tempinho, foi um prazer estar com vocês. Sempre estaremos aqui de volta com temas interessantes, atuais, relevantes. Agradecer ao professor Miguel pelo tempo e qualquer sugestão de novo tema, né, professor Miguel? Pode ser que a gente faz uma live. Tá bom? Beijo. Um abraço para todos. Até uma próxima oportunidade.